Oi, viajantes da vida! Cá estamos nós para mais um curtinho espírita. Você já ouviu dizer, ou algumas pessoas dizem assim, se todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Normalmente as pessoas usam esse argumento quando elas querem justificar fazer alguma atrapalhada, né? Isso aí a gente ouve de filho o tempo todo, todos os meus colegas vão. Aí a gente dá aquela resposta, você não é todo mundo. De vez em quando eles devolvem isso para nós também, né? Mas a gente tem essa colocação. Se o ambiente, se o meio em que nós estamos, se as pessoas que estão ali fazendo, todas elas fazem daquele jeito, por que eu não posso fazer? Aí a gente começa a refletir sobre algumas frases colocadas por alguns pensadores aí mais centrados, mais focados em ética, assim. O certo é sempre certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é sempre errado, mesmo que todo mundo, ou um monte de gente esteja fazendo. Então, gente, usar o ambiente, usar o meio, usar o comportamento da sociedade para justificar fazer coisas que a nossa consciência já determina que não são corretas, não cabe em doutrina espírita. Porque aqui no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec começa a estudar lá na terceira parte, ainda no capítulo 1, as leis divinas, o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, o codificador faz essas perguntas para os amigos espirituais. Ele questiona a influência do meio. Porque muitas pessoas dizem assim, eu só fiz porque todo mundo faz também. Eu só joguei pedra na passeata porque todo mundo jogou também. Eu só xinguei lá na torcida de futebol porque todo mundo estava xingando também, fazendo coro. E aí de novo volta a questão, gente. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então cada um de nós, espírito desperto e espírita consciente, precisa refletir um pouquinho melhor sobre o que diz ou sobre o que faz. E aí são exatamente essas questões que nós vamos buscar aqui no Livro dos Espíritos, que nos acompanha aí nos nossos cultos na maioria das vezes, mas são sempre obras da codificação, para poder a gente refletir sobre isso. Porque botar a culpa no meio já não dá. Olha como Kardec questiona os amigos espirituais na questão 644. O meio em que certos homens se acham colocados não constitui para eles a fonte principal dos vícios e crimes? Respondem os espíritos, sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então, olha só, gente. Se aconteceu da gente estar reencarnado num ambiente vicioso, da gente estar reencarnado num meio onde muitas pessoas têm um comportamento, às vezes nós temos famílias assim, né? Lembro muito de uma música da Rita Lee que ela falava da ovelha negra da família, quer dizer, aquele ser que tem um comportamento diferente de todos os outros. Tirando a história aí da cor da ovelha, a questão é o comportamento dispar, diferente demais de todos os elementos da família. Só que de vez em quando, isso é para o bem. A família inteira é viciosa, a família inteira tem um comportamento equivocado, às vezes é desonesta, às vezes é dependente químico, e um indivíduo aparece, resiste a tudo isso, dá bons exemplos, socorre aqueles que estão mergulhados no vício. Então, mesmo assim, mesmo num ambiente vicioso, a gente não pode usar desculpa assim, eu só fiz porque os outros fazem também, porque eu aprendi assim com a minha família. É lógico. Educação, responsabilidade da família e da sociedade na formação dos indivíduos, ela é muito importante. A gente precisa de bons exemplos para poder entender que aquelas coisas devem ser feitas porque são boas e que outras coisas não devem ser feitas porque não são boas. Mas não dá para botar a culpa nos outros. A gente toma a deliberação de agir. E aí, como o Espírito diz ali, pode acontecer, não estou dizendo que é, porque pode acontecer do indivíduo reencarnar num ambiente vicioso, porque ele também é vicioso. Mas pode acontecer algumas vezes, principalmente quando a gente sente esse desconforto. Como é bom esse desconforto de ver as coisas erradas acontecendo, as pessoas nos pressionando para fazer errado que nem elas, e a gente resistindo e não fazer. Então, essa é a proposta. Pode acontecer que lá no mundo espiritual, no planejamento das nossas existências, nós tenhamos que dizer, olha, vou nascer num meio assim, vou reencarnar num meio com essas afinidades, até porque lhe devem existir espíritos ligados a mim, para poder resistir e dar exemplo, e mostrar como é que se pode
resistir a um ambiente vicioso. E aí as pessoas dizem, mas a carne é fraca. Você vê todo mundo fazer, você vê todo mundo agir dessa forma. Vão dizer que você é trouxa, vão dizer que você é bobo. Aqui no Brasil, durante muito tempo, lá na década de 70, 80, tinha a tal da Lei de Gerson, né? Um jogador de futebol que fazia propaganda de cigarro. Olha só que coisa esquisita, né? E quem fumava aquele cigarro levava vantagem em tudo. É a coisa mais absurda. Ainda bem que isso foi banido nas mídias. Mas a tal da Lei de Gerson, de quem leva vantagem em tudo, normalmente fomentava a desonestidade, a falta de caráter. Então a gente não pode dizer que eu só fiz assim, foi irresistível, todo mundo estava fazendo, me chamavam de trouxa, ameaçaram a minha existência. Isso de vez em quando acontece. A gente tem que tomar um cuidado danado quando fala e coloca vídeos, porque eu posso estar falando para alguma criatura que está vivendo dentro de uma comunidade muito violenta, dominada pelo tráfico, dominada por milícia, em que determinados comportamentos são estabelecidos por essas lideranças. E elas às vezes não têm condição de sair. Então, mesmo contrariadas, mesmo sentindo uma terrível resistência àquilo, elas acabam praticando atos que a sua consciência não sugere mais, não respalda mais. Infelizmente isso acontece. Mas isso também a gente tem que tomar cuidado, porque em ambientes viciosos assim, quantas pessoas conseguem dar um jeitinho de resistir? Algumas se põem em risco, inclusive. Algumas realmente passam por represálias dessas falanges aí de perturbadores da paz. Mas, olha só como Allan Kardec, na questão 685, ele chama atenção para nós. Ele chama a nossa atenção de que o ambiente do vício pode constituir arrastamento, mas a gente tem condição de resistir. É claro que com um custo, às vezes um custo pessoal muito alto, que algumas pessoas não têm condições de pagar. Então nós não estamos aqui recriminando quem é obrigado por essas situações de comunidades a ter um comportamento que a sua própria consciência não respalda. Mas a gente sugere que tão logo você que está nessa situação, oprimido, oprimida, numa situação de pressão para fazer coisas erradas, tão logo você consiga espaço na sua vida para mudar de ambiente, mude. Tente mudar o ambiente à sua volta, comece devagarinho. Você não vai bater de frente com o chefão do tráfico, não vai bater de frente com o chefão da milícia, mas tenta ser mais tranquilo, tenta criar outras formas de agir, agregar outras pessoas que talvez estejam se sentindo assim também. Isso tudo tem um custo, cada um deve saber exatamente onde lhe aperta o calo, né? No sapato ali. Mas a nossa sugestão é procure resistir ao ambiente de forma pacífica e pacificadora. Mas, como eu disse, lá na questão 645, Allan Kardec traz para nós a seguinte pergunta, olha só. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Que é exatamente essa situação das comunidades aí, né? Dessa situação do ambiente familiar, às vezes, que pressiona para isso. Porque se não faz daquele jeito, acaba sendo excluído da família. Bom, e aí os espíritos respondem para Kardec. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boas influências sobre os seus semelhantes. Então essa é uma questão interessante. Mesmo na atmosfera do vício, mesmo nos desequilíbrios, nas comunidades desequilibradas, nos ambientes familiares desequilibrados, nós vamos encontrar pessoas mais sensatas que resistem e, resistindo, elas servem de bons exemplos. Fica essa proposta nesse curta, que a gente faça ali, entenda. Se já sentimos aquela agonia, se já sentimos aquele desconforto que aqui no Livro dos Espíritos aparece nessas questões, chamando a nossa atenção para o fato de que aquilo que está sendo feito não é correto, não é bom, vamos tentar ser um exemplo diferente. Fazer como o Gandhi dizia, né? Ser a mudança que nós queremos para o mundo. Mas vai devagarinho, hein? Não tente ser um revolucionário aí da sua comunidade. Calma. Comece dando bons exemplos. Se todo mundo atravessa pela pista, não espera o sinal fechar, espere o sinal fechar para você passar os carros, né? Fechar para os carros e abrir para você. Se as pessoas atravessam pela pista, não usam a passarela, use a passarela você vai começar a dar bons exemplos à sua comunidade.
E aí, aos pouquinhos, de forma sutil, sem se expor demais, sem correr riscos desnecessários, corra só os riscos necessários, porque alguns riscos são necessários, vamos dando bons exemplos para mudar. Não use mais o argumento de que eu faço porque todo mundo faz. Porque arrastamentos existem. Irresistíveis, não. Nós já até temos um outro curta que nós tratamos dessa questão lá já no finalzinho, na quarta parte, chegando no finalzinho da terceira parte a respeito das leis morais, né? Em que a criatura da perfeição moral, em que as criaturas diziam, quando eu quero resistir a isso, mas não quer muito não. Então queira resistir. Queira fazer de forma diferente. Seja exemplo. Assim como Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, nas mudanças sociais, seja você um bom exemplo para a sociedade. E eu espero que você tenha gostado desse curta, que você possa compartilhar o link dele com outras pessoas para que nós possamos levar essa reflexão mais longe, mas sempre com muita suavidade, nada de rotular, gente. Nada de achar que uma comunidade só tem gente desonesta. Não, ao contrário. Ali nós vamos encontrar um monte de gente trabalhadoras. Mas, como a gente também ouve dizer, o mal é barulhento. O mal faz alarido. E aí é por isso que ele é percebido com mais facilidade até do que o bem. Então, seja o bem silencioso onde você estiver. E aí nós vamos conseguir espalhar um clima de paz, um clima de harmonia na nossa sociedade. Um grande abraço para você, se inscreva aqui no canal para a gente poder levar mais longe essa mensagem, acione os sininhos para você receber as notificações. Agora que acabou, reflita aí, se gostou, dê um like, mande o link para os seus conhecidos, deixe um comentário aí embaixo, fale para nós como o nosso trabalho tem chegado para você e nos diga também se você gostaria de ver tratados outros temas aqui nos curtas, ou no Mediunidade em Foco, ou nas palestras, que são as listas de vídeo gravados que nós estamos publicando agora aos sábados. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!